Pessoal, uma outra forma que é científica também é utilizar escalas de percepção de esforço, tá? Para a gente prescrever o exercício, né? Escala de percepção de esforço. Ó, a mais conhecida e utilizada é a escala de Borg, tá? É uma escala que ela tem uma lógica, né? Observe o seguinte, ela tem uma vamos entender primeiro aqui, ela tem uma pontuação, né, que vai na ordem de 6 a 20, né? E aí o indivíduo, né, ele vai relatar se o esforço que ele está fazendo está muito fácil, né? Está fácil, se está relativamente fácil, se está ligeiramente cansativo, se está cansativo, se está muito cansativo, se está exaustivo, né? Esse sujeito informa o esforço mediante a pontuações. Então, quando você vai pedir para ele informar o esforço, a percepção, né, de esforço dele, ele vai te informar 12, 13, 14, beleza? Bom, por que 6 a 20, por que não a 10? Pessoal, a ideia dele foi o seguinte, né? A frequência cardíaca de repouso de um homem adulto aí, vamos colocar que seja 60 batimentos, né, por minuto. Tá? Lógico, alguns mais, outros menos, mas vamos colocar uma média de 60. E aí a máxima frequência cardíaca seria do homem adulto 200 batimentos, né, por minuto, né? E se eu simplificar, né, aqui eu tenho o quê? 6 e 20, né? 6 e o 20 aqui. Então é por isso que a escala não é de 1 a 10, né? Porque a gente não parte ali do zero absoluto, né? A gente inicia já com uma determinada quantidade de batimentos, tá? E aí eles perceberam que existia uma relação com a frequência cardíaca, né? Por exemplo, quando o sujeito relatava uma percepção de esforço, vamos supor, fácil, né? Geralmente ele estava entre 90, 95, 100 batimentos, né? Se ele relatava uma percepção relativamente fácil, o sujeito estaria entre 110, 115, 120 e 125 batimentos, dependendo de cada um, beleza? Bom, então assim, eu consigo fazer uma estimativa da frequência cardíaca com essa escala. Primeiro, isso é um ponto positivo, tá? O outro detalhe é o seguinte, eu consigo, através dessa escala, estimar o limiar anaeróbio da pessoa? Consigo. E algumas pesquisas foram feitas, elas demonstraram para a gente o seguinte, o limiar anaeróbio ocorre nessa faixa aqui, ó, tá? Entre 13 a 14, entre 12 a 14 da escala. Vamos colocar uma zona dessa, né? Então, se o sujeito informar para você uma percepção de esforço entre 12 e 13, nessa zona aqui, provavelmente ele está na intensidade do limiar anaeróbio, beleza? Então, daqui para cá, né, até em cima, daqui para cá, ó, né, provavelmente, né, a produção de lactato no sangue ela está estável, está estabilizada, beleza? Daqui para cá é onde o lactato começa a crescer, a ser produzido, beleza? Então, quando o sujeito relatar um estágio já cansativo, muito cansativo, tá, o lactato está sendo produzido, beleza? Ele já passou o limiar anaeróbio. Essa escala ela é bem interessante porque ela é muito prática para a gente utilizar, né? E a gente pode utilizar com qualquer modalidade, né? Seja ciclismo, seja corrida, seja aula de ginástica, enfim, é uma escala, se você souber utilizar, muito útil, tá? E bastante utilizada com grupos especiais, né? Por quê? Principalmente com aqueles grupos, pessoal, que utilizam medicamentos que interferem na frequência cardíaca. E às vezes o frequencímetro não é útil. Aí você gasta uma lapada no frequencímetro, né? E o sujeito está usando um medicamento que impede que ela suba, que a frequência cardíaca suba.
né? E aí, nesse caso, a escala seria uma alternativa mais viável, né? Mais útil para você. Então, a gente tem trabalhado, assim, diferentes formas de prescrição do exercício, tá? E por que isso, né? Porque você tem que tomar as decisões, você tem que conhecer essas possibilidades de prescrição, né? Ver o público que você atende e qual delas, né, é mais viável para o teu público, né? E agora que a gente conheceu esses métodos, né, essas formas, frequência cardíaca, consumo de oxigênio, limiar, escala de percepção de esforço, a gente consegue entrar nas prescrições, beleza? Por quê? Porque muitas delas vão mostrar, né, percentual de frequência cardíaca, percentual de VO2 máximo, número da escala de Borg, você tem que saber isso para conseguir interpretar o que você está lendo, beleza? Valeu!